noite, igreja, paz seja com todos, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar nesse momento? Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse lugar, nessa igreja, né? Se você é pai, feliz Dia dos Pais. Quantos pais nós temos aqui, só para a gente ter uma noção? Glória a Deus pela tua vida, né? Deus te escolheu para refletir a relação que Ele tem conosco, a relação ideal, porque Deus é o nosso Pai e você tem o seu filho, a sua filha, os seus filhos. Deus te escolheu para isso, então que Deus continue abençoando a tua vida, amém? Vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer uma oração. Feche teus olhos comigo nesse momento. Que à medida que nós fechamos os nossos olhos, nós possamos abrir o nosso coração ao nosso Deus, nosso Pai, que nos trouxe aqui nessa noite com um propósito certo. Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que Deus nos trouxe aqui, mas existe algo a ser falado com cada um de nós aqui. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus, Deus Pai, nosso Pai. Que o Senhor possa nessa noite, que nós possamos, na verdade, nessa noite, como filhos, ouvir a Tua voz, Pai. Como filhos possamos ouvir os Teus comandos e os Teus conceitos e nos orgulhar, nos desejar a Tua presença e ficarmos felizes em estar na Tua presença, como os filhos ficam felizes de estarem na presença do Pai. Que assim, que esse seja o nosso sentimento aqui nessa noite, te adorando, te louvando, falando do Teu amor, Pai. Que aqui seja um sentimento de alegria nesse lugar, Deus. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade, assim como o Senhor sempre está disposto a fazer. Mas muitas vezes nós, como filhos, talvez não tão obedientes, nós nos afastamos e não apenas o nosso corpo, mas os nossos ouvidos. E que essa seja uma noite diferente, que os nossos ouvidos estejam em Ti, que os nossos olhos estejam em Ti, que o nosso coração esteja em Ti, Deus, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem e vai falar conosco, através de cada canção aqui, através de cada ministração, cada oração, através da palavra, através até mesmo da comunhão entre os irmãos, Deus. Que o Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio nessa noite, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que a Tua obra seja feita em cada coração aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus, aleluia. A gente sabe que a vida ela não é perfeita aqui nesse mundo, porque o mundo não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas a igreja, como instituição, como organização, já passou por muitos problemas, assim como a gente individualmente passa. Mas em todos eles, de todos eles, a igreja saiu vencedora. Nada nem ninguém parou a igreja do Senhor até hoje. Já são milênios em que Jesus Cristo tem mantido a sua igreja, nos deixando, nos fazendo estar de pé. Amém? É dele que vem a nossa força. Estamos de pé. Palma sempre fica melhor. Somos a igreja de Jesus. Ele nos mantém pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move e o que nos move é o que nós cremos, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos.
estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move e o que nos move é o que nós, nação santa, somos. Vivemos por fé, estamos de... Vamos cantar um pouquinho da história, que é mais ou menos assim, olha. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor, o inferno não, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, igreja, no Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor, o inferno não, o inferno não pode prevalecer. Não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós, nação santa, nós somos. Vivemos por fé, estamos de pé. Lá em cima, consegue bater palma lá em cima? Pro nosso Deus que tem nos mantido a cada dia, a cada ano. Ele é a nossa garantia. Obrigado, Jesus, por isso. Não precisamos mais ter medo e apenas esperança e paz em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. A história então. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, os leões não pararam, a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Não vamos parar, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não, a perseguição não parou, a igreja não parou, a igreja não, a igreja do Senhor. E o inferno não vai, não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar. Do Senhor, não, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar, ninguém pode parar. Aplauda o Senhor, igreja, porque ninguém pode nos parar, porque Ele é quem nos garante e nos faz permanecer e prosseguir. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Nós temos uma missão, igreja. Nós temos uma missão.
Nós não podemos passar por este mundo e muitas vezes o que nos atrai, o que nos chama atenção, o que nos engana, são as coisas deste mundo, que o mundo pode oferecer. Mas quanto cristão, o que eu posso fazer? Ficar nos meus deleites, nos meus prazeres, nas minhas vontades? Ou entender que a palavra de Deus me diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família, no meio dos teus amigos. Ide, pregai o evangelho. Só que para a gente poder levar a mensagem, nós precisamos ser cheios. Ser cheios. Nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. Do que nós estamos cheios? Tenhamos mais fome e sede de Deus, igreja. De nos debruçar na palavra, de nos prostrar aos pés do Senhor e nos alimentar dessa fonte. Conhecer dele. Nós vamos querer anunciar, nós vamos querer transbordar. Porque não cabe só dentro de nós, nós precisamos anunciar. Nós precisamos falar. Porque Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, glória a Deus. Ele vai voltar. Há uma promessa e nós esperamos por ele. Não deixe o óleo acabar. Não deixe a chama se apagar. Deseje mais do Senhor. Amém. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito: eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará pé na terra, pé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará.
Feche seus olhos nesse momento, você que pode. A verdade é que Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos até hoje. Toda a provisão vem dele, veio dele e sempre virá dele. Não existe mérito, não existe plano perfeito, não existe planejamento perfeito se o nosso Deus não está conosco, garantindo tudo. E mesmo tendo tudo o que nós temos por conta dele, é necessário que assim nós entendamos que se ele nos dá tudo, tudo é dele e nada é nosso, apenas nosso. Então, Deus, que nessa noite nós possamos entender que assim como João Batista abriu mão da sua vida pelo Senhor Jesus para anunciar a tua vinda, que assim sejamos nós abrindo mão da nossa vida e das nossas coisas, não nos desfazendo de tudo, mas colocando tudo diante de ti, Deus, para que no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, nos nossos amigos, possamos anunciar a tua vinda, Jesus, a segunda vinda que está por vir, por acontecer. Que assim possamos ser um livro do qual quem lê encontra Jesus, o Senhor Deus, o teu amor e a tua misericórdia. Tudo pelo Senhor. Possamos estar preparando o caminho para ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sejamos esses, Pai. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias e ele virá. Soberano em poder, ele virá.
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, tudo, Com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, tudo, com alegria, dono dos meus dias. Seja o dono dos nossos dias, Jesus. Seja o dono da nossa vida, aquele que tem o controle de tudo, Pai. Seja esse, Senhor. Esteja em primeiro lugar, Jesus. Ele virá, e ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está. Vejam, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. e ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está. Vejam, vejam, ele traz. Só as vozes a ele, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é ele, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Canta, dono dos meus dias. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele seja o dono da nossa vida. Obrigado, Jesus. Deus. Posso fugir um pouquinho do script aqui? Nós podemos cantar ao Senhor assim. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé e os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Nós cantamos ao Senhor palavras de gratidão. Nós declaramos e expressamos o nosso amor ao Senhor através das canções aqui, igreja. Que nós tenhamos entendimento daquilo que nós estamos cantando. Nós declaramos aqui, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu estou gastando a minha vida para o Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria. Eu estou perdendo tudo para o Senhor Jesus. E se eu estou perdendo, está sendo com alegria. Ofereçamos ao Senhor um culto racional. Culto com entendimento. Entendendo aquilo que nós estamos cantando. E tenhamos nós o coração agradecido, sim.
que se um dia na cruz nós vimos o nosso pecado lá, castigado em Jesus, nós temos motivos de sobra para agradecer, para amar o Senhor Jesus, para adorar o seu santo nome. Para gastar a nossa vida por Ele. Por Ele. Jesus. Queremos te adorar. Queremos te louvar. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não, oh Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Oh Jesus, em resposta a ti, a uma ação, se renda aqui a Ele, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, mas tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante, igreja. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Você está louvando o Senhor Jesus? Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, igreja. Entregue a Ele todo louvor.
Então vou levantar as minhas mãos e louvar. louve. Pois tudo que tenho é um Oh, Jesus, receba o louvor da tua noiva, Jesus. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Jesus. Você pode sentar no teu lugar aí? As crianças vão para o cultinho. Nós vamos passar o momento da palavra nessa hora. Glória a Deus. Boa noite, igreja, mais uma vez. Boa noite, igreja. Ó, esse boa noite tá, é para quem chega depois que começou o culto e não pegou o primeiro boa noite aí. Para todo mundo pegar um boa noite, esse é o segundo, tá? Primeiramente, pessoal, feliz Dia dos Pais mais uma vez para todos os pais aqui nessa noite. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela missão que Ele colocou. Obrigado. Para cada um de vocês. Para você que é pai, ter uma noção da missão que Deus colocou nas suas mãos. Muito mesmo antes de existir ser humano, ou existir qualquer outra coisa que existe hoje, o próprio Deus já era pai, já tinha essa relação com Deus Filho. Então, ser pai nada mais é do que um reflexo da relação mais profunda e mais intrínseca do próprio Deus. Então, essa é a missão que Ele colocou nas tuas mãos, você que é pai. E glória a Deus porque eu tenho certeza que você tem feito, tentado fazer o melhor possível. E glória a Deus porque eu sei que com Deus você consegue fazer melhor ainda a cada dia. E glória a Deus porque eu sei que esse é o desejo de cada pai aqui. Amém? A nossa pregação de hoje, gente, então, deixa eu encontrar ela aqui. Ela é uma pregação temática por causa do nosso Dia dos Pais. Isso tem tudo a ver com o nosso Deus, certo? Tem tudo a ver com a gente também, que somos filhos de Deus e também dos seus pais. Talvez você não conheça os seus pais, não chegou a conhecer, não sei se é essa a tua história, mas ainda que você não conheça os teus pais, pai e mãe, você ainda assim nasceu de alguém, né? Não caiu do céu, lá que nem o Superman, né? Também não nasceu da sementinha, que nem o pessoal conta para as crianças às vezes essa história. Não, você é filho de alguém, você saiu da barriga. Alguém, duas pessoas fizeram o trabalho para te gerar e hoje você está aqui, então você é filho. E você tem um pai, com certeza. Na verdade, você tem pelo menos dois pais, que é o teu pai biológico e o pai que está nos céus. E talvez você tenha um pai de criação, então seria mais que dois, mas pelo menos dois você tem. Amém? Então vamos falar do nosso pai nessa noite. Vamos fazer uma oração antes da gente começar a nossa pregação? Feche teus olhos. Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa paternidade que o Senhor tem sobre nós, Deus. Sabemos que fomos feitos criaturas. Na verdade, somos criação. Mas existe um processo diferente de tudo que o Senhor já fez, para que nós pudéssemos nessa noite, nesse momento, te chamar de Pai. E assim sermos aceitos como filhos e filhas por Ti, Deus. É sobre esse processo que nós vamos falar nessa noite. E é por esse processo que somos gratos eternamente, Deus. Fala conosco nessa noite, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar através da minha vida. Possamos estar com o nosso coração, os nossos ouvidos abertos àquilo que o Senhor tem e vai falar conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Já abre comigo lá em Lucas 15, 11 ao 32. Lucas 15, 11 ao 32. O título da nossa pregação de hoje é Graça do Pai. Amém?
Graça do Pai. Lucas 15, 11 ao 32. Lembrando que nós lemos geralmente na NAA, é essa versão que eu vou usar nessa noite. Eu gostaria de ler com vocês, não são poucos versículos, mas não são muitos também. Tá? Se você geralmente acha um pouco cansativo quando a gente lê um pouquinho mais do que o normal na igreja, muda o teu pensamento, porque nós estamos lendo as Escrituras, a Bíblia. Inclusive, se você não tem costume de ler a Bíblia em casa, aproveita esse momento, que é o momento da gente ler, entender e ouvir exatamente como está nas Escrituras. A gente não vai fazer nada mais, nada menos do que ler as Escrituras durante alguns pouquinhos minutos, tá? Mas é uma leitura um pouquinho mais extensa. Então, presta atenção conosco, lê conosco, você que quer. O que diz lá em Lucas 15, 11 ao 32, que é o seguinte. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aí, tá? Vamos deixar o resto, não vamos ler todo, tá? Depois a gente vai voltar um pouquinho ali, a gente vai ler um pouquinho daquele pedaço. Mas, para você que ainda não entendeu, a nossa passagem de hoje é a conhecida, famosa parábola do filho pródigo, né? Nessa versão aqui diz o filho perdido. Qual é que é o contexto dessa parábola? Para quem não sabe, parábola era um tipo de história que Jesus usava para ensinar e trazer alguns conceitos e princípios importantes que, através da história, ficavam mais fáceis de serem entendidos, compreendidos pelas pessoas que ouviam ele. Então, nessa parábola, Jesus fala a história de um filho que se perde, né? Qual é que é o contexto dessa parábola? Essa parábola, na verdade, é a terceira de uma trilogia, é a última parábola de uma trilogia de parábolas que Jesus conta, sendo elas a ovelha perdida, a dracma perdida e a última essa, que é o filho perdido. Por que Jesus está falando sobre ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, filho pródigo? Por que ele está falando e para quem ele está falando nesse momento sobre isso? Ele fala num contexto em que ele é indagado e criticado o porquê que ele andava com pecadores e o porquê que ele se assentava com pecadores, por que ele convivia com os pecadores. Os fariseus estavam contestando Jesus. Ok, mestre, se diz filho de Deus, faz milagres, mas então por que o Senhor senta com pecadores? E por que o Senhor traz eles para perto do Senhor? Sendo que eles achavam que isso estava errado. Pecadores tinham que estar afastados. Jesus fazia o contrário disso. Então, quando foi indagado e criticado por isso, Jesus conta 3 parábolas, sendo a do filho perdido a terceira. Ovelha perdida, a dracma perdida e o do filho perdido, o filho pródigo, esse que nós falamos aqui. E olhando para essa parábola, que tem uma profundidade gigantesca, existem muitos
Existem muitos ensinamentos que nós podemos aprender com essa parábola. Lá no versículo 12, a gente vai ler um por um agora, não todos, mas alguns dos versículos, tá? Lá no versículo 12, nós vemos que o filho mais moço, essa parábola tem três personagens principais, digamos assim. O filho mais moço, o pai e o filho mais velho. E lá no versículo 12, diz que o filho mais moço, ele faz um pedido ao seu pai. Ele pede ao seu pai que dê a ele a parte dos bens do pai que lhe cabia. Ou seja, pai, eu quero a minha parte da herança. Imagina você chegar para o teu pai e falar, pai, divide aí tudo, o que tu ia me dar quando tu morresse? Digamos que tu morra, o que tu ia deixar para mim? Eu quero isso agora, pai. Esse pedido, de certa forma, eu acredito que seja um pedido que magoe, né? Pedido que ofenda, talvez. É como se o filho não desejasse, mas talvez de alguma forma não ficasse tão triste com a morte do pai, porque ele tinha interesse naquilo. Ele pede para que o pai agisse como se ele estivesse morto e repartisse, detalhe, repartisse os bens entre os filhos, porque para que ele pudesse receber a parte dele, os outros deveriam receber a parte também. E o pai não ficaria com nada, teoricamente, que a gente vai entender um pouco mais para frente. Mas é basicamente isso que ele está falando. Pai, eu quero a minha parte. Digamos, vamos fazer de conta que o senhor morreu. Eu quero a minha parte. Parece para a gente, ou pelo menos para mim, não sei se para você parece, um pedido um tanto quanto egoísta. Se a gente lê um pouco a história, a gente vê que aquele pai, ele não era um pai pobre, ele tinha condições. E aqueles filhos nunca passaram necessidade. Mas o filho, ele tinha uma intenção naquele pedido. Ele já tinha um plano para aquele dinheiro. E não importava para ele o que ia decorrer daquele pedido, o que se passaria no coração do pai e como o pai entenderia aquilo. Aparentemente não importava para ele. O que importava é que ele queria o que ele queria. E ele queria receber a parte dele da herança. Você concorda que é um pedido egoísta? Que ele está pensando mais nele do que em qualquer outra pessoa? Não parece um absurdo para vocês? A gente pediu uma coisa que a gente só está pensando na gente. Mas aí quando a gente começa a refletir sobre essa história, talvez a gente comece a se identificar com esse filho. Quantos dos nossos pedidos a gente está considerando mais alguma pessoa além da gente mesmo? Ou a gente está considerando alguém além da gente mesmo? Não, mas eu considero a minha família. Mas tudo que eu peço para Deus, eu estou considerando as pessoas. Mas e quanto à nossa atitude? Nas nossas atitudes, quem que nós consideramos? A partir do nosso pecado, quando nós pecamos, porque somos pecadores, a partir da atitude do pecado, nós estamos pensando em quem, além da gente mesmo? A gente vê que esse filho, ele faz um pedido egoísta, e a gente olhando de fora, a gente acha um absurdo, mas às vezes nós somos esse filho. Seguindo no versículo 13, ainda não bastando ele pedir a parte dele da herança, porque ele podia falar assim, não pai, eu quero a minha parte, e agora eu vou investir, vou ficar aqui perto do Senhor, porque eu amo o Senhor, eu amo a nossa família, eu só queria a minha parte porque eu quero investir, eu quero começar um negócio próprio, eu quero, sei lá, gastar um pouco, guardar o resto. Eu só quero a minha parte, mas ele não apenas queria a parte dele, ele queria a parte dele e ele queria distância da família, e distância do pai. Como que a gente sabe disso? Porque fala que quando ele recebe a parte dele, ele vai para um lugar distante, para uma terra distante. E veja como que vai piorando a situação. Porque ele faz um pedido, ele recebe e ele quer usufruir daquilo da melhor maneira, da maneira que ele acha a melhor maneira, sem que ninguém incomode ele. Eu quero fazer da minha forma, porque é meu. E a gente continua achando um absurdo maior. Mas muitas vezes
a gente faz coisas que a gente faz distante dos outros, que a gente não quer que ninguém se intrometa. Talvez porque a gente tenha vergonha daquilo. Boa parte dos nossos pecados são ocultos. Poucas pessoas ou nenhuma pessoa sabe. Boa parte dos nossos pecados, talvez a pessoa que mais nos conhece nesse mundo não sabe dele. E eu costumo dizer que o único ser, a única pessoa que vai te amar com certeza, conhecendo todos os teus pecados, é Deus. Essa é a garantia. Ah, mas a minha esposa, meu marido me ama. Com certeza, eu tenho certeza que o teu marido e esposa te amam, os teus filhos. Mas como ficaria essa relação se ele ou ela soubesse todos os teus pecados? E vamos um pouco mais adiante, porque Deus vai muito mais adiante. Como ficaria essa relação se a tua esposa e teu marido soubesse exatamente o que passa na tua cabeça, na tua mente? Todos os desejos mais sórdidos e ocultos. Mas fica tranquilo, isso é a nossa natureza. E existe uma solução para isso. E é sobre isso o Evangelho. Mas nós vemos que esse filho, ele vai ficando cada vez pior essa situação dele. E quando ele pega as coisas do pai, logo após ele vai para um lugar distante. E com certeza, ele não conseguiu carregar tudo que o pai forneceu para ele de herança, a parte dele. Né? Provavelmente eram animais, eram bens, que ele não ia conseguir carregar tudo e levar para uma terra distante. Ou seja, ele pegou aquilo que era dele e ele vendeu. Ele não considerou, provavelmente, o trabalho do pai. Ele não considerou o custo daquelas coisas que ele recebeu do pai. Porque ele queria a parte dele da maneira mais líquida possível, em dinheiro, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. E ele não considerou as conquistas do pai, inclusive pela família. E eu não vou ficar fazendo esse parâmetro do filho sendo nós, porque acho que a gente já consegue se identificar o suficiente, né? Mas o filho, ele faz isso. E por óbvio, né? Ele desperdiça tudo, vivendo de uma forma desenfreada. E eu não preciso dizer quanto que isso parece com a gente também, né? Desperdiçando as coisas de forma desenfreada. Ah, mas eu sou uma pessoa que economiza. Eu economizo. Eu tenho tanto investimento ali, eu já tenho minha casa própria, meu carro. Não, isso não tem a ver comigo. Só que qual é que é a moeda de troca, tá? Não assim, mas de troca, mais valiosa que nós temos? Não é o dinheiro, não é o dólar, não é o euro, não é os bitcoins, né? Qual é que é a nossa moeda de troca mais valiosa? O nosso tempo. E aí eu te pergunto, como que a gente tem gastado o nosso tempo? Às vezes é isso que a gente gasta de maneira desenfreada, desperdiçando ele. Muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. Gastamos o nosso tempo de maneira desenfreada, desperdiçando o nosso tempo. Quantas coisas nós não fazemos que de fato é um desperdício de tempo? Tem um aplicativo no iPhone, acho que no Android também deve ter, que mostra no celular, né? Quanto tempo a gente ficou em cada aplicativo, em cada rede social. Eu te convido a abrir isso aí. E esposa e marido, não fica pegando o celular para ver, né? Não quero criar briga aqui também, né? Deixa cada um. Também, se teu marido, tua esposa, faz o que quiser. Mas não faz disso uma briga, né? Você individualmente abre esse aplicativo aí quando chegar em casa, pesquisa se não sabe onde é que fica, e vê quanto que tu gastou de tempo em cada aplicativo do teu celular. E vê se você não é esse filho, junto comigo, que também tem sido muitas vezes, esse filho que gasta de maneira desenfreada, desperdiçando o seu tempo. Aquilo que é uma herança nossa. O que é uma herança? É aquilo que a gente não trabalhou para conquistar, a gente recebeu. E quantos aqui trabalharam para conquistar a vida? Quantos aqui fizeram algo para que estivesse vivo aqui agora? Isso é um presente de Deus, que Ele deu para você através do seu pai e da sua mãe. É um tipo de herança que Deus nos deixa. Mas vamos seguir para a gente não demorar muito. Lá no 15, a gente já vê o declínio da situação desse filho mais moço. E diz que ele gasta tudo. E tem uma fome, tem uma crise naquele país. Ele
consegue um trabalho, mas um trabalho cuidando de porcos. E diz que ele cuida daqueles porcos, ele olha para o alimento daqueles porcos. E ele tem vontade de comer aquele alimento, porque ele está com fome, porque ele está passando necessidade. E aí eu te pergunto, poxa, é uma ração de porco. É muito pior que uma ração, tá? Não vou explicar o que é as alfarrobas. Mas não é bem uma ração. E ele tem vontade de comer aquilo. Será que os patrões dele lá, o patrão dele, não podia dar, então, pelo menos a comida do porco para ele comer? Mas a Bíblia diz, Jesus diz nessa parábola, que ninguém dava nada para ele. Ou seja, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E nem isso era concedido para ele. E para a gente parece um absurdo. Como é que vai negar comida para alguém? Não se nega comida para alguém que está com fome. Como que o patrão dele era capaz de fazer isso? E isso é um problema da gente também. Colocarmos expectativas erradas nas pessoas. A gente cria expectativas que muitas vezes são frustradas com as pessoas, com as coisas, com os planos, com a vida, com tudo nesse mundo. O problema é que esse mundo foi feito para frustrar a gente, porque é um mundo quebrado e corrompido. Tudo que ainda sobra de bom nesse mundo veio de Deus, e o resto é corrupção. A gente sabe como é o mundo aí. Talvez a gente viva numa cidade segura e tranquila, mas quantas pessoas nesse momento, quantas pessoas não estão sendo mortas, pessoas inocentes, das piores maneiras possíveis, sofrendo, pessoas inocentes, pessoas que não mereciam. A gente sabe que o mundo é cruel, isso é quase um jargão ditado, né? O mundo é cruel. E mesmo assim, a gente sabendo que o mundo é cruel, a gente conhecendo a nossa natureza e sabendo que até quando a gente quer ser bom, a gente tem uma coisinha ali dentro que nos puxa para aquilo que não é tão bom. Mesmo assim, a gente ainda teima em colocar expectativas erradas em cima das pessoas, no mundo. E isso nos frustra. Porque as nossas expectativas, elas só não serão frustradas quando elas estiverem em Deus. Aquele pai tinha comida e tinha acolhimento para aquele filho, mas a expectativa dele naquele momento estava no mundo, em desconhecidos, em outras pessoas que talvez eram boas para ele, porque deram emprego para ele em meio a uma crise, mas nenhuma delas se comparava ao pai. O pai não frustraria expectativas daquele filho, mas qualquer outra pessoa, bem provável, que foi exatamente o que aconteceu. E que é exatamente o que acontece com a gente, porque a gente lê a história e fala, pô, a comida do porco o cara tem que deixar o filho mais novo comer. Mas nem isso davam a ele, como o próprio Jesus diz. Lá no versículo 17. Essa história tem um final feliz, né, como se diz. Nem todas que Jesus contava a parábola tinham um final assim, ok, né, que fechava. Mas essa aqui tem um final bem redondinho. E antes de chegar nesse final, a gente começa a ver a reviravolta, o início da reviravolta da história desse filho mais moço. Que acontece lá no versículo 17. Quando ninguém lhe dava nem a comida dos porcos, ele cai em si, diz as Escrituras, a Bíblia. E ele diz para ele mesmo, né, já estava até delirando, de repente, o filho mais moço, de fome talvez, né? Lá no 17, então caindo em si disse para quem? Para os porcos? Não sei, mas ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Qual é o ponto de virada da história desse jovem filho, do filho mais moço? Quando ele lembra, de quem que ele lembra? Ele lembra que ele tem um pai. Esse é o começo da virada da história dele. Ele no meio dos porcos, com fome, sujo, provavelmente fedendo, humilhado. Ele lembra que ele tem um pai. A virada da nossa vida, ela começa, não é com um emprego novo, com uma oportunidade nova, com uma porta aberta, que o pessoal busca muito.
não é com uma cura, ou com uma bênção financeira, ou com qualquer outro tipo de bênção. Mas o início da nossa virada, da virada da nossa vida, é quando nós nos lembramos que nós temos um Pai. Nós nos lembramos que nós viemos de algum lugar, que essa vida não é em vão, e que a morte não é um final. É nesse momento que começa a virada da nossa história, quando nós lembramos de Deus. Quando nós estávamos perdidos no meio do pecado, e muitas vezes dando tudo certo, mas aí dando tudo errado, e aí nesse vai e vem, ou no fundo do poço, ou talvez até na melhor das fases, mas nada disso enchendo o nosso interior e parecendo que falta algo nesse momento. Quando nós lembramos de Deus e lembramos que tem um Pai, é aí que começa a virada da nossa história. Só que não basta lembrar de Deus. E lá no versículo 18, a gente vê que o filho ele não apenas lembra do pai, mas ele se arruma e volta para o pai. Na verdade, ele planeja uma volta para o pai. Ele diz assim, olha, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Ele faz todo um discurso bonitinho, né? Talvez ele tenha anotado em algum lugar, vou falar exatamente isso para o meu pai, que aí meu pai vai entender, né? Vai se compadecer de repente. Aí a gente vê que ele decide agir, voltar para o pai e reconhecer, pai, pequei. Essa tem que ser a nossa postura ao, vamos ser práticos, ir a uma igreja. De repente você foi a uma igreja a primeira vez ou veio aqui hoje com uma postura de estar pedindo alguma coisa para Deus. Ok, não é um erro isso. Muitos iam até Jesus pedindo algo. Mas quando nós encontramos Ele, nós encontramos além daquilo que nós pedimos, o que nós precisamos, que é perdão. E nós só acessamos o perdão quando nós reconhecemos que nós precisamos ser perdoados. Quando nós reconhecemos que nós temos pecados a serem perdoados e trabalhados e eliminados. Essa é a postura certa de um filho se aproximar do pai. Nós somos filhos e filhas, Deus é o nosso pai. A gente tem que querer voltar, se aproximar. E depois disso, reconhecer que nós somos pecadores, que nós falhamos. Nós não somos os certos, os bonitões, os que sabem, os fortes, os que têm dinheiro, os sábios. Até pode ser isso aí, você. Mas além disso, com certeza, você é pecador também, assim como eu sou. E diante do Pai não tem segredos. E no versículo 20 e 21, a gente vê o plano perfeito do filho, né? Ele deve ter pensado, cara, eu fiz tudo errado. Eu pedi minha parte da herança, estava matando meu pai em vida para ter o que eu queria. Eu peguei tudo que ele conquistou e que ele me passou, que eu recebi como herança. Eu vendi isso. Eu fui para longe do meu pai ainda. Fiz tudo errado mesmo, deu tudo errado. E agora eu vou voltar para esse mesmo pai, que é meu único pai, com quem eu fiz isso. Não vai dar certo esse plano. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar e falar, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Eu acho que esse é o plano perfeito. Porque, ok, eu errei contra o meu pai. Eu não sou mais filho dele. Ok, eu não quero ser filho, mas eu quero ser pelo menos tratado como um trabalhador. Eu vou ser melhor tratado do que aqui onde eu estou. Então eu acho que esse plano é perfeito. Eu me arrependo, eu peço perdão. E eu encontro um lugar, talvez eu não mereça, mas mereço um pouco mais do que filho, porque filho eu não mereço mais esse lugar. Então ele fala, ok, tem um plano perfeito. E assim é a gente também. A gente traça um plano perfeito. Quantos planos perfeitos a gente não traça? E ele bota em ação esse plano. Ele arruma-se e ele vai até o seu pai. Ele encontra o pai, obviamente trata ele com muito amor. Diz que ele ainda de longe ele vê aquele filho. E ele se compadece, ele corre, ele abraça, ele beija aquele filho. E o plano dele já não estava mais se encaixando tão bem. Porque ele achou, não, o pai vai vir carrancudo, né? Não sou mais filho dele, peguei tudo, vendi tudo, fui embora. O pai vai estar brabo comigo.
dentro do plano dele, planejamento, ele ia encontrar um pai brabo. A gente vê que já não acontece isso. Então já não está exatamente como o plano dele. Só que ele ainda assim ele segue, né? O pai dele abraça, beija e tal, e ele já larga para o pai aquele discursinho que ele preparou. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. Faltou só a parte dos trabalhadores. Só que antes mesmo dele continuar o discurso dele ensaiado, o pai chama os servos. E no versículo 22 diz, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam um bezerro que a gente faz para festejar, porque hoje vai ter festa. A gente vai comer, a gente vai ficar feliz, a gente vai se alegrar, porque o meu filho, que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado. Esse era o plano, esse não era o plano dele. O plano dele era bom, mas o plano do pai era melhor. E o pai avista ele de longe, porque provavelmente aquele pai já esperava que talvez algum dia ele visse de novo aquele filho. Talvez ele olhasse no horizonte, talvez no mesmo caminho que o filho saiu, ele olhasse, esperando que o filho voltasse. O filho tinha um plano muito bom, mas o plano do pai era melhor. Esse filho somos nós. Com o nosso plano perfeito, que muitas vezes não dá exatamente, não acontece exatamente como a gente planejou ou imaginou. Mas o pai, ele tem um plano melhor. Ele sempre tem um plano melhor para a gente. E ele tem um plano para a gente. No versículo 24, o pai traz um entendimento da história, diferente talvez, do que todos tinham. Cara, aquele filho saiu, pegou tudo do pai, falou, não, para mim, pai, eu quero minhas coisas como se fosse o senhor. Se o senhor tivesse morrido, ok, para mim, eu preciso da minha herança. Eu não quero que o senhor morra, mas eu quero a minha herança. Pegou aquilo, vendeu, foi embora. Esse filho aí não merece esse pai. Foi embora, foi para longe, foi fazer. E o outro irmão tinha até uma versão dele lá da história, né? Isso aí que aconteceu, essa história é muito triste, essa família, mas é um filho que não merece mesmo. Mas o pai, ele tinha uma visão diferente. E ele expressa essa visão, ele fala, esse meu filho, ele estava morto. Eu não sabia onde ele estava, eu não sabia se ele estava vivo. Mas hoje ele está de volta. É como se ele tivesse ressuscitado. Que eu já não tinha esperança, eu sabia para onde é que ele tinha ido. Sabia que ele era o mais moço, não tinha muito entendimento das coisas, muito fácil morrer, com um monte de dinheiro por aí, ainda mais, né? Esse meu filho, ele estava perdido. Não é que ele foi embora. Não, todo mundo falando de repente, pai, não, esse teu filho aí te largou, ele não te merece. Tu ainda fica esperando esse guri aí, fica olhando para longe como se ele fosse voltar. Esse filho te largou, mas não, para ele o filho estava perdido. Ele não entendia como se o filho tivesse desonrado ele e ido embora. Ele tinha entendido como se o filho estava numa situação de alguém que estava perdido. Alguém que é perdido, alguém que está perdido não sabe onde está, não sabe o que está fazendo. E quando esse pai, que na parábola de Jesus representa o próprio Deus, ele tem essa visão, ele fala que é como se o filho estivesse morto, mas reviveu. Deus, ele está falando exatamente o processo que aconteceu com cada um de nós, através de Jesus. Uma pregação não é uma pregação, meus irmãos, se a gente não falar de Jesus. E é aqui que Jesus entra. Nós estávamos mortos, mas através dele nós encontramos a vida eterna. Fomos ressuscitados em vida. Essa é a parábola do filho pródigo. A gente está no dia dos pais, né? O nome da pregação é Graça do Pai. E dentro dessa parábola nós temos essas três figuras principais, né? Que é o filho mais novo, o filho mais moço, o pai e o filho mais velho. E quando nós vemos o título da parábola, o título leva o nome do filho mais moço, que é o filho perdido, o filho pródigo. Mas isso não faz parte das escrituras, o título não faz parte das escrituras originais. Isso foi alguma coisa que o processo histórico das escrituras adicionou ali, né?
Alguns teólogos bem antigos já começaram a usar esse título, mas não necessariamente ele é o protagonista da história, né? Até porque dentro da atitude do filho mais moço e do filho mais velho, a gente encontra atitudes parecidas com a nossa. Mas quem quebra a parte negativa da história é o pai. Talvez a gente pudesse dar um nome B para essa parábola, em vez do filho pródigo, o pai amoroso. A parábola do pai amoroso se encaixaria completamente nisso. E se fosse assim, eu preciso dizer para você que essa parábola começou muito antes dessa história de Jesus. Muito antes dessa parábola de Jesus. E óbvio que a gente está fazendo uma referência à vida real. A parábola do pai amoroso. Sabe quando que ela começa? Abre comigo lá em Efésios 1. Efésios 1, 4. Efésios 1, 4 diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e depois segue. Quando que começou essa parábola do pai amoroso? Quando que começou a história de Deus conosco? Efésios diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Antes de Deus criar tudo, Ele já tinha nos escolhido nele. Ainda estávamos em Deus. Ainda éramos partícula de Deus, dentro do próprio Deus, ainda nem criados. Mas Deus já tinha nos escolhido. Não existia nada, mas Deus já sabia quem éramos e já tinha nos escolhido por um processo que passa diretamente por Jesus, nos transformando em filhos. Como que funciona isso? Ainda em Efésios 1, partindo do 3 até o 6. No 3, na verdade, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Efésios 1:3 começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele é Pai de Jesus. Mas e como que a gente entrou nesse processo, nessa conta aí? Sendo também filhos de Deus. Lá no versículo 5, diz que Ele nos predestinou, em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, somos criaturas, criação, fomos feitos do pó da terra e para lá voltaremos, o nosso corpo físico pelo menos. Então somos parte da criação. Fomos criados por Deus. Não somos filhos de fato. A nossa natureza, por natureza, somos criaturas. Mas Deus, através de Jesus, nos adota. Então somos filhos por adoção. Éramos para ser chamados de criaturas, assim como qualquer outro animal, assim como qualquer outra parte da criação. Mas através de Jesus, e só por Ele, conseguimos chegar no status de filhos de Deus. Aí você pensa assim: não, beleza, filho adotado, todo mundo fala, não, filho adotado é filho, o que importa é criado, mas não é bem, né? Não tem o mesmo sangue. Então, politicamente correto é filho, mas a gente sabe que, por exemplo, se tiver que fazer uma doação de algum órgão, não vai poder, porque não é o mesmo sangue. Então, cara, não é a mesma coisa. No final das contas, não é exatamente a mesma coisa. Só que esse processo de adoção de Deus em relação a gente é um pouco mais profundo. Lá em João 1,12, e a última referência que a gente vai pegar da Bíblia, tá? Depois a gente vai voltar no primeiro, mas já estamos encerrando, tá, gente? Não é uma adoção comum que Deus faz em relação a gente. Lá em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos, João 1,12, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o 12 diz que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dele. Ou seja, não é uma adoção só no papel, mas ele nos transformou. Isso é um poder, é algo sobrenatural. Ele nos transforma em seus filhos. Ele não queria apenas algo no papel, não, agora vocês são filhos por adoção através de Jesus. Não, ele transforma a nossa genética, digamos assim, espiritual. De pecadores, de criaturas corrompidas e caídas, ele nos transforma em filhos. Não apenas nos recebe como filhos, mas nos transforma em filhos. E é exatamente isso que é o maior milagre que acontece na nossa vida. Não é a gente conseguir um emprego, uma cura, não é eu conquistar a minha casa, não é conquistar o meu carro, não é conquistar uma família perfeita, estruturada, mas é sermos transformados. A nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, a nossa maneira de enxergar o mundo. Esse é o maior milagre. É esse poder que nos transforma a cada dia. Você sempre vai ter o mesmo resultado, meu irmão, minha irmã, se você fizer a mesma coisa. A gente quer ter resultado diferente em algumas áreas da nossa vida, mas a gente não muda o que a gente faz. E não tem ninguém que nos convença do contrário. Nem a gente mesmo consegue se convencer. Porque a gente é meio difícil e duro. Cabeça dura mesmo. Só que dentre todos que podem nos convencer, um tem 100% de aproveitamento. Esse é o Espírito Santo, que através do poder de Deus nos transforma a cada dia. E através do poder de Deus nos transformou, não apenas nos adotou, mas nos transformou em filhos. E ainda no versículo, em João 1, lá no 13, diz que nós não nascemos do sangue. Esses filhos de Deus não nascem do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós, como filhos de Deus, nascemos pela vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus quer ser o nosso Pai. Olha que maravilhoso isso. Esse é um desejo de Deus. Obviamente, tudo que Ele faz é porque Ele quer. Ninguém convence ou barganha com Ele. Mas olha que maravilhoso essa verdade. Deus quer ser o nosso Pai. A nossa filiação a Deus nasceu não da vontade de algum homem, ou do sangue ou da carne, mas da vontade do próprio Deus. Ele quis ser o nosso Pai. Ele fez tudo para que nós tivéssemos acesso a um poder que nos transforma em seus filhos, porque Ele quer ser o nosso Pai. Sabendo tudo sobre nós, sabendo toda a nossa história, sabendo tudo que a gente já fez de pior e tudo que a gente é capaz de fazer de ruim, Ele ainda assim quis ser o nosso Pai. Essa é a vontade dEle. Assim como o pai do filho pródigo, do filho gastador, daquele filho mais moço, ele vê a atitude do filho que é horrível. E mesmo assim ele continua querendo ser pai. E continua querendo que o filho voltasse, se aproximasse dele. Você entende como a história fecha exatamente com a gente? E aquele filho não merecia, assim como a gente não merece. Mas ainda assim o pai busca ele. O pai olha ele vindo de longe, ele vai ao seu encontro. É isso que a parábola diz. Ele abraça, ele beija, ele faz uma festa. Porque ele queria ser pai daquele menino, daquele homem, daquele moço. O moço chegou com uma proposta de trabalho. Não, eu sou mais teu filho, eu sei que eu não mereço mais. Você é teu empregado. Não, tu é o meu filho. Eu quero ser o teu pai. Essa é a postura do pai. Para a gente ir para o nosso final da nossa pregação, é óbvio que transformar criaturas mortais, corrompidas, pequenas, como a gente, limitadas, em filhos e filhas de um ser supremo como Deus, não é fácil. Não é fácil. Existe um processo muito complexo, não para a gente, mas para o próprio Deus envolvido nisso. E a gente consegue entender talvez um pouco disso
lá no versículo 12 e 31 de Lucas 15, tá? São dois versículos da parábola do filho pródigo. Lucas 15, 12, tá? O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. A gente leu que o filho mais moço recebeu a parte dele. Mas o pai reparte entre eles. Ou seja, naquela época, juridicamente, filho mais moço 1/3, filho mais velho 2/3. O filho mais moço ficou com 1/3 de tudo que o pai tinha. E se ele repartiu entre eles, quer dizer que o filho mais velho recebeu a parte dele também, que era 2/3. A gente tem 3/3, tá? A gente tira... Tem que cuidar bem para não fazer um... Já vou tirar esse aqui, olha. A gente tira 1/3, tá? A gente tira 1/3 de 3/3, que é o do filho mais moço. Ficou 2/3, tá? A gente tira 2/3 do filho mais velho. Fica quanto? Nada, né? O que sobrou para o pai? Nada. Não sobrou nada para o pai. Ele dá 1/3 para o filho mais moço e dá 2/3 para o filho mais velho. Ele entrega tudo. Lá no versículo 31, ainda a gente encontra uma ênfase falando assim, olha, que diz assim: Então o pai respondeu ao filho mais velho que estava resmungando porque o filho mais moço chegou, o pai fez festa, ele ficou meio chateado. Um dia a gente prega sobre essa parábola inteira. Mas tem uma hora que o pai diz para o filho mais velho o seguinte: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que é teu, tudo que eu tenho é seu. E parece assim que o pai está falando assim: que bonito, né? O pai está falando que tudo que é meu é teu, filho. Né? Tudo que eu tenho é teu também. Né? Parece que é um gesto de carinho, mas na verdade o pai está colocando uma situação jurídica ali. Porque quando o pai ele divide 1/3 para o filho mais novo, 2/3 para o filho mais velho, ele ainda assim, mesmo que ele não tenha nada, ele ainda tem autoridade sobre a casa enquanto ele estiver vivo, porque ele é o pai. Por mais que um dia ele estivesse bem velhinho e os filhos fizessem tudo, ele ainda assim tinha autoridade sobre a casa, porque ele é o pai. Ele ainda podia usufruir das coisas que não eram, que ele tinha dado para o filho, mas como ele ainda estava vivo, ele tinha o usufruto disso. Então, o que o pai estava falando ali é uma situação jurídica. Filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho agora é teu. Eu não tenho mais nada, porque eu já te dei os 2/3. O que eu quero dizer com isso? Aquele pai, diante do pedido do filho, diante do pecado do filho, ele entrega tudo, ele abre mão de tudo. Esse pai é Deus, porque ele também abre mão de tudo, ele entrega tudo. Qual que era o preço para que nós fôssemos filhos de Deus, para que esse processo se concretizasse? Era um preço de sangue, não um sangue qualquer. O pecado tem como salário a morte. Tudo que peca acaba morrendo, porque o pecado é a separação de Deus. E tudo que é separado da fonte da vida morre. Então precisava dar um jeito nisso aí. Tinha que ter uma morte suficiente para acabar com esse saldo, para liquidar esse saldo. E só tinha um sangue capaz de exterminar o pecado, todo o pecado do mundo, e saldar essa dívida, que era o sangue do próprio Filho, Jesus Cristo. Quando a gente vê um filme, outro dia que filme que a gente viu? A Nath não vai estar aqui. Cara, é um filme bem conhecido. Tem o Surfista Prateado, e aí nesse filme aparece uma mulher, que é a Surfista Prateada. É o Quarteto Fantástico, né? A última versão que teve aí, que é uma versão meio antiga, né? E eles vão lá, num outro planeta, falar com um chefão lá, que quer destruir toda a Terra, né? E aí o chefão lá, ele pede, resumindo, ele pede o filho desses dois, do Quarteto Fantástico, que era um casal. Ele pede o filho deles, né? Em troca da Terra.
Fala assim, não, ok, eu não vou destruir a terra, mas eu quero o filho de vocês, que era um bebezinho, né? E aí ele pega e não dá o filho, eles não dão o filho dele, né? E aí o cara vai lá e vai destruir a terra, né? E aí eu falando pra Nath, pior que é difícil, né, mano? Como é que tu vai dar o teu filho, né? O meu filho bebezinho, novinho, pequenininho, como é que eu vou deixar alguém matar ele para salvar o mundo? Mas tipo, imagina se fosse a gente, amor, eu falei pra Nath, né? Para salvar o mundo inteiro. A gente não ia dar o nosso filho? É muito difícil essa situação, né? A gente conversando, eu falei, amor, pior que tem alguém que fez isso, que deu o filho para salvar o mundo inteiro, que foi o próprio Deus. É uma situação, uma escolha extremamente difícil. Mas o próprio Deus demonstrou o amor dele assim. E o próprio filho demonstrou o amor dele também assim. Porque o filho aceitou. Ele aceitou essa missão. E ele veio e cumpriu ela. Aquele pai, ele entregou tudo para os filhos quando o filho pediu a parte dele. Deus entregou tudo para que nós pudéssemos, de fato, voltar para ele. Termos um caminho de volta para ele. Para que a gente chegasse em Deus, Deus falasse assim, olha só o que tu fez. Não. Para que, independente dos nossos pecados, a gente voltasse para Deus e encontrasse um pai amoroso, de braços abertos, com uma veste nova, com um adorno para a gente, com sandália para os nossos pés cansados de caminhar por aí. Ele deu tudo para que nós tivéssemos um caminho de volta para Ele e para que a gente fosse recebido como filhos. Mas existe, para a gente encerrar, tá? Existe uma contrapartida disso tudo. Existe só uma contrapartida. Só uma coisa que a gente precisa entender e fazer. Não é dinheiro. Não é um sacrifício no altar. É uma coisa, apenas uma coisa, que a gente encontra nos versículos que a gente leu também. Para a gente encerrar, abre comigo, em João 1, 12 e 13. Encontrou? João 1, 12 e 13. Existe uma contrapartida da nossa parte a todo esse amor de Deus. Que é o seguinte, João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos só no 12 de novo. Tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A nossa contrapartida. Todos quantos o receberam. E no final do versículo, a saber, aos que creem no seu nome. A nossa única contrapartida é receber a Jesus e crer no seu nome. Essa é a nossa contrapartida, gente. E quando a gente fala receber Jesus e crer no nome dele, não é só falar. Não é só vir à igreja. Não é só cantar uma música. Não é só fazer uma oração. Não é só ler a Bíblia. Quando a gente acredita numa coisa, quando a gente acredita de fato numa coisa, a gente age como alguém que acredita naquilo. A gente vive como alguém que acredita naquilo. A gente decide como alguém que acredita naquilo. A gente fala como alguém que acredita naquilo. A gente age como alguém que acredita naquilo. Quando a gente acredita em Jesus, a gente não apenas fala, a gente age, a gente fala, a gente decide como alguém que acredita em Jesus. E a partir desse momento, nós somos feitos filhos e a gente acessa ao nosso Pai. Amém? Fica de pé no teu lugar nesse momento. Fica de pé no teu lugar nesse momento. Fecha os teus olhos. Hoje é dia dos pais. Vamos ter um tempo com o nosso Pai. Uns minutos só. Amém? Fecha os teus olhos.
Feche teus olhos nesse momento. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira, esse é o instante que eu, esse é o momento que eu. Canta, eu vou olhar em teus olhos, Vou jogar-me em teus braços. como criança Me gira no ar. e esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que mais quero. a hora. Canta, te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu nem maior. que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha Senhor. Senhor do meu viver. E eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh, oh, oh. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, cara, eu te amo, eu te amo, oh, oh, eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Canta, eu vou olhar em teus olhos, Jesus. Eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus Braços como criança me gira lá no ar. Esse é o instante que eu, espero. esse é o momento que eu Mais quero. a hora, só as vozes eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus Braços como criança me gira no ar. esse Esse é o instante em que eu espero. esse é o momento que eu Mais quero. a hora De te encontrar. longe do teu amor, Senhor. Canta, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Senhor, eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Senhor, posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Ah, Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos pelo Teu amor, Senhor. Nós somos gratos pela Tua graça. Nós somos gratos por Teu Filho. Igreja, se nós estamos reunidos aqui nesta noite, é porque um sangue verteu, um sangue precioso verteu por mim e por você. Quem pode dizer amém agora? Amém? Amém. Amém por um sangue que verteu para nos fazer um, para nos tornar um. Oh, Pai, nós somos gratos a Ti. Amém, Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de comunhão. Hoje é noite onde nós, em memória, lembramos
do sacrifício de Cristo. É a noite que em memória nós lembramos do dia em que um sangue verteu, em que um corpo foi moído. Oh Jesus, o teu corpo foi moído, mas nós hoje temos vida. Nós hoje temos vida, nós temos perdão, nós temos reconciliação com Deus. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele agradeceu a Deus, Ele partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Os irmãos agora vão passar a ceia. E nós, no pão, Jesus nos disse para que nós fizéssemos em memória, lembrando que este pão é o corpo que é entregue por mim e por vocês. Ele fala assim: façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois ele tomou o cálice e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu retorne. Oh Jesus, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Está na sua mão. Pai, nós te damos graças pelo corpo do teu filho partido naquela cruz. Nós comeremos agora, Pai, em memória, nos alegrando, Pai, com o teu sacrifício que nos trouxe vida. Coma do pão neste momento. Levante também a ceia e o cálice neste momento. Pai, nós te louvamos pelo sangue do teu filho Jesus, nós te louvamos por teu sangue. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Oh Jesus, muito obrigado por morrer, por verter esse sangue por cada um de nós. Este sangue nos traz a vida. Este sangue nos traz a nova aliança entre nós e o Pai. Beba agora do cálice todo, amém. Vem teu falar, tu és, porque
Cante, não fique calado neste momento. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu salvador. A última vez, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor neste momento. Nós te louvamos, Pai. Somos gratos a Ti. Glória a Deus. Amém. 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 Tome o teu lugar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos vão passar aí com a bandeja para recolher os copinhos. Carol.